Há muito tempo que me faço a pergunta que acredito muitos de nós fazemos: qual é realmente a causa das doenças que nos acometem nesse século XXI? Como neuropsicanalista clínico, eu tenho o privilégio de observar a saúde humana por uma perspectiva única, sempre respaldado, claro, pelo método científico, convencional, além de muita filosofia, sociologia, teologia, antropologia, que na prática eu transmito, recebo e compartilho diariamente aos meus alunos, pacientes e colegas de trabalho. E é justamente essa formação multidisciplinar rigorosa que me permite afirmar com absoluta convicção algo que talvez pareça simples demais para uma resposta tão complexa. A causa fundamental, principal das doenças atuais é a mente. Sendo ainda mais preciso, é a mente alimentada pelo ego. E o ego, que não tem CID, por sua vez, condiciona um estado permanente de estresse que determina toda a nossa dinâmica vital. Essa não é uma afirmação poética ou filosófica vaga, muito menos pseudocientífica, mas uma conclusão, gente, fundamentada no conhecimento que hoje possuímos sobre como o corpo humano funciona. Definir o ego é uma tarefa fascinante. O ego é, em sentido amplo, o centro da identidade consciente. Ele organiza percepções, pensamentos, memórias e emoções, permitindo que o indivíduo se reconheça como um ser distinto do mundo. Sem o ego, então, não haveria continuidade psíquica nem capacidade de agir com intenção. Ele é o mediador entre a experiência interna e a realidade externa. Na psicanálise freudiana, o ego é a instância que equilibra as pulsões do id, que são os desejos, os impulsos, com as exigências do superego, normas, valores, proibições e as condições da realidade. Sua função é adaptativa, negociar conflito, adiar satisfações, elaborar defesas, preservar a integridade psíquica. Um ego saudável não elimina os impulsos, mas os administra de modo viável e socialmente possível. Em traduções filosóficas e espirituais, o ego é frequentemente entendido como uma construção mental ligada à identificação excessiva com o eu individual, papéis, status, narrativas pessoais, e nessa perspectiva o sofrimento nasce quando o ego se torna rígido ou absolutizado, obscurecendo aí uma consciência mais ampla. Assim, não se trata de destruir o ego, mas de relativizá-lo, reconhecê-lo como instrumento necessário à vida prática, sem confundi-lo com a totalidade do ser. E é exatamente sobre isso que discutiremos hoje. Retomando agora ao tema, como se daria o caminho biológico do estresse à nossa mente e o nosso corpo? Para compreender essa conexão, é necessário entender o mecanismo através do qual o estresse persistente nos adoece. Quando vivemos em estado contínuo de tensão, aquela sensação de estar sempre em alerta, sempre pronto para reagir a ameaças reais ou imaginárias, a maioria até imaginária, nosso corpo ativa uma resposta que é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência ancestral. Tudo começa no hipotálamo, uma pequena, mas poderosa estrutura em nosso cérebro. Quando o estresse nos atinge, o hipotálamo entra em ação, estimulando a hipófise, que por sua vez libera o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio viaja pela corrente sanguínea até as glândulas suprarrenais que respondem liberando cortisol, adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias são extraordinárias quando precisamos delas, nos permitem fugir de perigo iminente, nos mantêm alerta em situações de emergência, dão a energia necessária para enfrentar uma ameaça real. Só que o problema é que esse mecanismo tão útil em situações agudas torna-se devastador quando acionado continuamente. A pessoa que vive em estresse permanente está constantemente liberando cortisol e catecolaminas, como se estivesse sempre em fuga de um predador selvagem. E o corpo não foi feito para isso. Os efeitos dessa liberação contínua de hormônios do estresse são abrangentes e afetam praticamente todos os sistemas do nosso organismo. Pensem nisso. No coração provocam transtornos de ritmo cardíaco, ou seja, arritmias, alterações de pressão arterial, levando a hipertensão, etc. No metabolismo desencadeiam desequilíbrios no colesterol, processos metabólicos fundamentais. No sistema digestivo, então, causa uma série de transtornos que prejudicam nossa capacidade de absorver nutrientes adequadamente.
Mas os danos não se limitam ao corpo físico. No cérebro, o cortisol e as catecolaminas crônicas provocam insônia, aquele repouso que nunca é realmente reparador, angústia constante, perda de memória, dificuldade de aprendizagem e, talvez mais importante, uma redução significativa na capacidade de gerir as nossas próprias emoções. É como se o estresse nos roubasse a faculdade de pensar com clareza, de responder à vida de forma equilibrada. Há, porém, um efeito ainda mais preocupante, a depressão do sistema imunológico. E aqui, pessoal, os números são impressionantes. 1 minuto de estresse intenso provoca uma queda do sistema imunológico que dura nada menos do que 6 horas. Imagine então o que acontece com quem vive em estresse permanente. O sistema imunológico, tanto o celular quanto o humoral, ambos essenciais para nos proteger, fica constantemente enfraquecido, predispondo-nos a infecções recorrentes, doenças autoimunes e, mais grave ainda, câncer. Tudo aquilo que a gente já, infelizmente, faz de errado, ingestão de alimentos ultraprocessados, tabagismo, bebida alcoólica em excesso, sedentarismo, descuido da higiene bucal, enfim, falta de atividade física, se potencializa no estado de estresse permanente. E as consequências, como eu já disse, são devastadoras. Quando eu observo essa cascata de eventos biológicos, não posso deixar de reconhecer que há uma raiz comum a tudo isso, que é o nosso ego. É o ego que nos mantém em estado de alerta constante, sempre comparando-nos uns aos outros, sempre preocupados com a opinião alheia, sempre lutando por reconhecimento, status, segurança, performando aí 24 horas por dia, espetacularizando vidas que, sinceramente, são na maioria das vezes vidas tristes e solitárias. É o ego que transforma situações cotidianas em ameaças pessoais, que nos faz interpretar críticas como ataques, que nos impede de descansar verdadeiramente, porque sempre há algo a provar, algo a conquistar, algo a defender. O ego é, em essência, um mecanismo de proteção que perdeu o controle. Nasceu para nos proteger, mas transformou-se em dias atuais num tirano que nos mantém prisioneiros em uma dinâmica de medo, competição e insegurança. E enquanto o ego reina, o estresse floresce e com ele todas as doenças que dele derivam. Se as nossas células com maior atividade são neurônios que se localizam no nosso cérebro, as vice-campeãs são as imunológicas, que não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. E aqui eu devo ser ainda mais claro e direto sobre a realidade das doenças multifatoriais. Eu não estou afirmando, claro, que o ego e o estresse são as únicas causas das doenças. A medicina moderna reconhece que a maioria das doenças é multifatorial, envolvendo genética, ambiente, hábitos de vida e muitos outros elementos sobre os quais já falei há pouco. Mas o que a evidencia mais fortemente, ou seja, o que a ciência nos mostra e o que minha experiência profissional e até pessoal me confirma diariamente, é que o ego e o estresse que ele condiciona são fatores desencadeantes importantíssimos em mais de 90% das doenças que determinam a mortalidade e o sofrimento em nossa civilização. Pense nas principais causas de morte em nosso tempo: doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças autoimunes, transtornos mentais. Todas elas têm o estresse crônico como um fator contributivo significativo, e isso é certo. E o estresse crônico, em última análise, é alimentado pelo ego. E aí não há como deixar de mencionar que todo esse mecanismo movimenta uma indústria trilionária, com farmacêuticas, com planos de saúde, seguridade, medicina estética descontrolada, seitas e religiões que todo dia surgem com doutrinas novas, partidos políticos, até eles ganham com isso, coachings, mentorias, literatura motivacional, rede social, aplicativos, etc. E eu poderia aqui citar um número enorme de pessoas que se beneficiam como o meu, com o seu e com o nosso sofrimento, de toda uma sociedade cada vez mais perdida em si mesma. Mas isso é assunto para um outro dia. E agora, então, concluindo, quando alguém me pergunta qual é a causa das doenças do século XXI, a minha resposta é muito clara: é a mente, e mais especificamente é o ego e a dinâmica de estresse que ele impõe à nossa vida. Não é uma resposta mística ou alternativa, gente. É uma resposta baseada em fisiologia, em endocrinologia, em imunologia, em psicanálise, além das ciências humanas e comportamentais.
imprescindíveis, claro. Isso não significa que devamos abandonar a medicina convencional ou deixar de tratar os sintomas das doenças. Pelo contrário, mas significa que se realmente queremos ter saúde, precisamos repensar e começar a questionar o papel do ego em nossas vidas. Precisamos aprender a reconhecer quando o ego está nos mantendo em estado de alerta desnecessário, quando está nos roubando a paz e o repouso, quando está nos adoecendo lentamente. E talvez, apenas talvez, a verdadeira cura do século XXI, não sei se eu vou viver para ver, não esteja em novos medicamentos ou procedimentos cirúrgicos mais sofisticados e complexos, mas em algo muito mais simples e, paradoxalmente, muito mais difícil. Aprender a acalmar a mente, a transcender o ego e a viver de uma forma que permita ao nosso corpo fazer aquilo para o qual foi feito, permanecer em estado de saúde. Essa é a mensagem que eu tento transmitir atualmente, porque no final, ao fim e ao cabo, não é apenas sobre tratar doenças, é sobre compreender a vida em sua totalidade e reconhecer que a saúde verdadeira começa quando conseguimos libertar-nos do tirano que todos carregamos dentro de nós, o ego.